Como bem sabemos, toda a nossa vida cristã baseia-se na fé. É por meio da fé que somos salvos. Nós somos justificados pela fé. Vivemos pela fé e andamos pela fé. É através da nossa fé que vencemos o mundo. Pela fé somos curados. E sem mais necessidade de dizer alguma outra coisa, só podemos agradar a Deus pela fé. Então, obviamente, a fé é uma parte muito importante na vida de um cristão. Para agradar ao Senhor e viver uma vida em linha com a palavra, vivamos pela fé. Fundamentos da fé. E hoje vamos falar que pela fé nós somos curados. Deus nos garante isso pela sua palavra. A palavra cura na Bíblia nunca está ligada apenas a doenças e enfermidades. Sempre quando se fala a respeito de doenças e enfermidades, há uma distinção bíblica entre as duas. Mas não é meu ponto hoje aqui falar da diferença bíblica sobre doenças e enfermidades. Mas há uma diferença fundamental entre uma e outra. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que foge do controle do ser humano, da mente de um ser humano, das emoções de um ser humano, das questões fisiológicas de um ser humano, é considerado então pela Bíblia uma doença ou enfermidade, dependendo da intensidade. É óbvio que o mundo tem evoluído tanto nos dias atuais, e hoje se discute a respeito de terapias em grupos, mas o texto que nós vamos ler diz que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros, e foi ali que principalmente a psicologia moderna tirou exemplos para serem seguidos, porque a Bíblia é um grande manual da humanidade, mas no cerne da questão está sempre o homem. O homem criado por Deus à sua imagem e semelhança. Você pode perceber que no mundo atual, muitos homens e mulheres alteram até mesmo a sua maneira de agir, de pensar, de se vestir, de se portar, como que negando a aparência bela e a silhueta que lembra o próprio Criador. Nós estamos vivendo distante do Criador e por isso há no nosso meio tantos doentes, tantos enfermos, e as enfermidades hoje, não só aquelas físicas, mas as emocionais e as espirituais, elas são tão comuns nos nossos dias. Hoje, há momento em que a própria medicina não sabe mais o que dizer, porque já investigou todos os caminhos prováveis, já descobriu que fisicamente, emocionalmente não há nada de errado com uma pessoa, mas as questões são emocionais. E em alguns casos, a medicina não declara isso por razões óbvias, mas as questões são também espirituais. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Há muito daquilo que o ser humano hoje chama de enfermidade, os quais não são enfermidades. São opressões demoníacas, são possessões demoníacas. Isso é claro, é visível. Se você duvida disso, peça por gentileza para que qualquer um desses ministérios que tratam do manicômio judicial de São Paulo, para que você faça uma visita amigável naquele lugar. Você vai descobrir claramente que boa parcela daqueles doentes não tem nada no físico e nem no emocional, é extremamente espiritual. E é para isso que o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, para que possamos viver a vida discernindo o tempo que estamos vivendo. E é por isso que se a fé é um firme fundamento, um elemento primário da composição de convicção de um cristão, nós temos que deixar as janelas abertas para podermos ajudar e servir pessoas em suas necessidades. Haverá momentos em que podemos sim entender que uma enfermidade se abrigou no corpo de alguém.
Há realmente padrões históricos onde que essa pessoa está enferma. Óbvio que sabemos, querida igreja, que todos nós, desde que nascemos, começamos a morrer. Nascemos, já estamos nos preparando para morrer. A decomposição do nosso corpo, as enfermidades que assolam o corpo, a velhice, o tempo, o desgaste, tudo isso é natural do ser humano. Não estamos tentando negar nada disto. Por outro lado, entendemos que a medicina ocupa um lugar primordial na história. Foi Deus quem capacitou médicos valorosos como este, como a Bruna, uma estudante brilhante, que já vai para o campo missionário para estender a mão, para entender a dor, a enfermidade. Agradecemos e louvamos a Deus pelos médicos, pela medicina avançada, que tem nos permitido viver mais tempo do que vivíamos há 40 anos atrás. Tudo isso está no nosso radar. Nós temos janelas abertas para o mundo atual. Não, a fé nossa não sublima a convicção de termos de vivermos neste mundo e sermos parte deles. Porque quando a fé se torna alienação, provavelmente nós não servimos para mais nada. Seremos apenas pessoas religiosas. Não, irmãos, estamos numa igreja como essa para sermos livres e conscientes. Mas temos que olhar pelo ser humano como um desafio físico, um desafio emocional, mas também um desafio espiritual. Debaixo desse sentimento, desta tricotomia, a gente encara toda a humanidade com todo respeito e carinho. E sabemos no íntimo do nosso ser que as pessoas hoje estão sofrendo e sofrendo muito. Estamos diante de uma humanidade adoentada, uma humanidade realmente quebrada pela dor e pelo sofrimento. E a igreja de Cristo Jesus tem resposta para a dor e para o sofrimento destas pessoas. Precisamos fazer algo a respeito disto. Não podemos ser uma igreja que esteja simplesmente entrincheirada dentro das nossas paredes, sem se preocupar com a necessidade dos outros. Não podemos nos entrincheirar dentro desta igreja, porque Deus não nos quer ver aqui dentro de 4 paredes. Como gosto de dizer, Deus não vê a hora da bênção apostólica, para vocês ir embora daqui. Porque para Deus o que adiantaria reunir neste lugar e em todos os templos da face da terra tanta luz, enquanto que o mundo lá fora está em trevas. Deus quer que a nossa luz brilhe no meio dos homens. E é por isso que a gente sai daqui. A gente vai ocupar o nosso espaço, naquele prédio de apartamento, naquela rua, naquele lugar de trabalho, no lugar onde estudamos. O brilho e a luz de Deus vai se manifestar naquele lugar. Por isso temos pedido desse púlpito que esse povo abençoado de boas novas pela fé ergam altares pela nossa cidade. Porque altares erguidos, altares de oração, de fé, de louvor, representa muito numa cidade como a nossa, uma cidade adoentada. Sabemos que os sintomas estão aí: corrupção, violência e tudo que nós vivemos na nossa cidade. Mas isso é decorrência daquilo que está no coração do homem. O homem, no seu coração, ele é doente. E Deus diz que essa doença é incurável, porque Deus está olhando para essa doença e dizendo que o pecado no homem precisa ser cuidado. E é por isso que a gente faz missões, é por isso que a gente prega o evangelho, é por isso que fazemos apelos. Mas nós também entendemos que muitas vezes você está doente e você precisa de cura. Há pessoas no seu relacionamento que estão enfermas e precisam ser tocadas pela cura. Sabemos que Deus colocou à disposição toda a ciência, a sabedoria que o homem deu e o Deus deu ao homem. Tudo isso é tão valoroso. Como precisamos disto? Mas, irmãos, há momentos em que temos que ocupar pela fé o lugar que Deus nos deu. Eu e você realmente
dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos abençoar vidas numa proporção que a gente nunca imagina. Porque a solidão, a depressão, as angústias fazem parte de todo o gênero humano. E a palavra de Deus nos diz que pela fé nós somos curados. Lembre-se de você, com os seus medos, com as suas inseguranças, antes de conhecer o Cristo de Deus. Como era a sua vida antes de conhecer o Redentor? Eu sei que você era uma boa pessoa. Eu sei que você já tinha cultura, você já tinha a sua profissão, principalmente para aqueles que já viveram mais, mas faltava algo em sua vida. Mas aquilo que faltava, não falta mais, porque você conheceu o Cristo de Deus, aquele que te justificou naquela cruz, que preencheu seu coração dando do seu espírito, para que você pudesse ser da parte de Deus, testemunhas fiéis nesse mundo em que estamos vivendo. Agora o exercício desse ministério de fidelidade também passa pelo ideal da cura. As pessoas estão ao nosso redor e precisam ser tocadas pelas mãos de Deus. Nós precisamos orar mais, precisamos ir ao encontro das pessoas em amor. Temos que estender as nossas mãos, impor as nossas mãos sobre os doentes. Precisamos orar pelos aflitos. Precisamos, pelo nome de Jesus Cristo, expulsar toda a casta de demônios não contados, influências malignas que se abatem hoje sobre o gênero humano numa proporção que a gente nunca pode prever. No entanto, Deus nos deu esta autoridade, não por aquilo que sabemos, não por aquilo que conhecemos, mas por causa de um nome que está sobre a nossa cabeça, o seu nome, Jesus Cristo. Todo cristão é, na verdade, alguém que pode, pela fé, exercitar a cura em nome de Cristo Jesus. Eu sei que templos são lotados e as pessoas mancas, coxas, cegas, doentes correm para este lugar para serem curados. Eu sei também que Deus habilita pessoas com dons especiais para orar e curar pessoas. Eu sei, não duvido disto. Mas não há nada mais poderoso do que um exército como este, saindo pelas ruas de São Paulo e sabendo que você tem poder e autoridade pelo nome de Jesus Cristo. Eu sei que isso exige fé, ousadia e coragem, mas pela ordem de cada um dos estudos do fundamento da fé, nós estamos ensinando vocês a serem ousados, corajosos, porque Deus quer usar a sua vida de uma maneira diferente nesses últimos tempos. E eu digo por quê? Quanto mais nos aproximarmos do fim de todas as coisas, mais o maligno vai se levantar contra o ser humano e contra a igreja de Cristo Jesus, passando pelo meu lar e pelo seu lar, porque ele sabe que destruindo a nossa família, ele destrói a igreja e destrói o mundo. Há coisas, irmãos, que simplesmente não conseguimos entender pela ciência, pela razão humana, porque são coisas sobrenaturais que cercam a nossa vida. Aliás, todos nós vivemos uma vida sobrenatural desde aquele dia em que aceitamos Cristo Jesus. Tudo passou a ser sobrenatural. O grande problema nosso é que nós não desenvolvemos janelas da nossa alma que realmente nos coloque no lugar de sermos da parte de Deus instrumentos para abençoar vidas. Nós estamos sempre terceirizando. Quem ora pelos doentes é pastores e presbíteros. Quem unge o doente é o pastores e presbíteros. Quem faz a obra missionária é missionário. Nós estamos sempre terceirizando. E erramos o alvo, porque Deus quer fazer de cada um de nós um altar vivo para abençoar a cidade de São Paulo, erguendo mãos santas, sem ira, sem contenda, orando pelas pessoas, porque você sabe no íntimo do seu coração, quando alguma coisa é puramente humano, mas você sabe também que há momentos
na tua vida, no teu relacionamento com o mundo, que aquilo não é natural. Aquilo não se trata de doença, nem de enfermidade. São demônios não contados. Mas quando se fala de demônios, todo mundo diz assim: vamos terceirizar, pastor. Vamos deixar isso aí para a turma do reteté. Vamos deixar para pentecostal isso. Por que deixar para pentecostal? Se esse é um ministério que o Espírito Santo deu para cada um que é selado com o Espírito Santo da promessa. Isso não é patrimônio de uma denominação. Isso não é patrimônio de um apóstolo, de um bispo, de um pastor. Nada disso, irmãos. É patrimônio do cristão. Ergam mãos santas. Abençoe o mundo em que vocês estão vivendo. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O grande problema nosso é que a gente já duvida no coração nosso. Nós temos dúvidas dentro de nós. E muitas vezes, por termos passado enfermidades outras, emocionais, nós não temos a coragem e a ousadia de abençoar o mundo em que estamos vivendo. Todas as vezes que alguém passa por lutas, doenças e enfermidades, me perguntam: pastor, por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu digo sempre a mesma coisa: fique preparado, porque Deus vai usar tudo que você está vivendo para abençoar uma vida sequer. Tudo que passamos na vida, Deus usa para a glória dele. Agora eu preciso abrir janelas. Eu preciso abrir janelas para entender o mundo que estamos vivendo. Meu irmão, minha irmã, nós não vivemos uma vida puramente humana. Nós vivemos uma vida sobrenatural. E temos que estar abertos às questões sobrenaturais, porque elas são verdadeiras. Vivemos no mundo onde a Bíblia declara que o mundo jaz no maligno, mas nós cristãos glorificamos a Deus porque nós pertencemos ao Senhor. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção. Agora, qual foi a última vez que você, com seriedade, orou por uma pessoa enferma? Qual foi a última vez que você viu alguém perturbado espiritualmente e você orou por esta pessoa? A gente descobre que no menu e no cardápio de cristãos, nós fazemos tudo, cultuamos, lemos a Bíblia, oramos, mas não existe janelas abertas para abençoar as pessoas com as nossas orações e com as nossas vidas. Mas essas janelas existem e nós precisamos crer pela fé que Deus coloca no nosso coração para abençoar o mundo em que estamos vivendo. Não somos uma igreja sensacionalista. Então fique tranquilo que você não vai ver aqui a gente dizendo para alguém: olha, vem aqui para dizer seu testemunho de cura porque você foi curado em um dos nossos cultos. Não temos essa prática. Não temos essa prática. Aqui também nós não vamos dar um microfone para o diabo, para entrevistar. De onde você veio? Da rua. Da encruzilhada. Não. Irmãos, o dia que, como já aconteceu algumas vezes nessa igreja, que um demônio se manifestar, a gente, pelo nome de Jesus, manda ele ficar quieto, porque esse culto será sempre ao Deus vivo e a nenhum outro. Se a gente abrir as portas, irmãos, nós vamos ter demônio para todo canto. Eu fui pastor de uma igreja e a turma lá era da oração, era do poder. Irmão, a gente não tinha sossego não. Os demônios entravam lambendo o degrau da igreja. E é interessante que crente fica meio absorvido sobre isso, né? Dizendo: ó, essa igreja é uma bênção, tem poder e tem autoridade. Daqui a pouco o demônio já está tomando conta do culto da igreja. Irmãos, qualquer bêbado, qualquer pessoa que não estivesse sóbria ficava endemoniada e ia para a igreja. Os diáconos já estavam virando especialistas em bêbados, drogados e viciados. E eles davam trabalho. Até o dia que a gente compreendeu que eles precisavam ser tratados. Pronto, tudo resolvido. Nós tínhamos uma sala lá, e a turma dizia assim: é a sala do diabo. Eles não falavam isso para mim, mas falavam para os outros. E lá a gente orava mesmo.
Mas quando a gente fala sobre esse assunto, paira dúvida no nosso coração. Nós temos fé até um certo ponto. Daquele ponto à frente a gente diz, é mistério. É mistério. Mas irmãos, a palavra de Deus nos diz que doenças, enfermidades, elas são encaradas por Deus e precisam ser tratadas. Claro que temos médicos e ciência, repito, mas há momento em que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não fuja da sua responsabilidade. Deus te colocou no mundo com um propósito. Abençoe vidas e transforme o mundo em que nós estamos vivendo. Veja o que nos diz Tiago, capítulo 5. Eu vou ler apenas uns versículos nesta noite. Os versículos de 13 a 16. 4 versículos apenas, de 13 a 16. Em que Tiago nos fala a respeito de sofrimento. E no capítulo 5 de Tiago, do livro que leva o nome dele, no capítulo 5, a partir do verso 13, leio assim: entre vós há alguém que está sofrendo, a palavra sofrimento entra aqui, que ele, o quê? Ore. Está alguém sofrendo, ele precisa orar. Boa parte da população não sabe orar, viu, irmãos? Não sabe orar. E me permita dizer, há muitos cristãos que não sabem orar. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, está até no plural, um dia a gente volta para estudar o porquê do plural aí, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É o que nos diz a palavra de Deus. Irmãos, eu lhe pergunto, você tem passado por enfermidades, doenças? Vamos orar. Vamos orar, como fizemos no início desse culto. Claro que a palavra foi mais ampla, mas vamos orar. Você precisa de oração. O grande problema, a gente sabe que oração é remédio, mas só que nós usamos muito pouco da oração. Oramos muito pouco. E de novo me permita dizer, terceirizamos oração. Outro dia, disse para uma irmã no corredor desta igreja: minha irmã, como é que você está com a sua saúde? Ela disse: por quê, pastor? Eu falei: porque você pediu oração. Como que está a sua saúde? É mesmo, pastor. Eu estou bem, pastor. Eu estou bem. É interessante, parece que a gente não está muito ligado a isso. Talvez fosse só uma virose, um resfriado, não sei. Mas quando pede para orar nessa igreja, a gente ora. E a gente ora mesmo. E faz isto com afinco. Não há nenhuma lista de oração nesta igreja que seja desprezada. A gente se regozija quando o pastor Casimiro coloca lá: estes são os nossos agradecimentos. Nos regozijamos. Mas irmãos, tem em média sempre 7 folhas. Em média. Entre 6 a 7 folhas, em determinadas semanas, mais do que isso, de oração pelo povo. A maioria dos pedidos são sobre enfermidades. A maioria. Doenças que estamos vivendo nos dias atuais. E as pessoas então remontam o ministério de oração para fazer isto. Mas irmãos queridos,
muitas vezes essa pessoa tem alguém do lado dela que poderia erguer mãos santas, orar com fé e dizer: Senhor Deus, tenha misericórdia dessa vida, abençoe este coração, abençoa este sofrimento, esta dor, essa doença, essa enfermidade. Mas estamos sempre confiando em algo fora da gente. Nós somos aqueles que, quando estivermos passando por sofrimento, nós devemos orar. Mas parece que isso é um passo. Há momentos em que eu oro e não tem resposta, aí eu peço ajuda. São passos que a gente dá na nossa vida. E é interessante o cristão de hoje. Eles têm lutas em suas vidas, pedem oração. A gente não tem nem tempo de orar, ele já deu um jeito. Principalmente endividado, viu, irmãos? Endividado. Estou endividado, passando por dificuldades e tudo mais. Eu peço oração. Quando a igreja vai começar a orar, ele já foi e fez um refinanciamento. Ué, mas não deu nem tempo da gente orar. Já está mandando recado, está tudo refinanciado. Agora eu vou pagar em 72 vezes. Não deu nem tempo de orar. E as pessoas que dizem assim: pastor, ore por mim. E a gente vê assim: o que você está precisando, meu irmão? Ih, pastor, é tanta coisa. E a gente diz: meu Deus do céu, esse povo te honra com os lábios, mas o coração desse povo não sabe ainda o que pede ao Senhor. Me parece que o esforço que a gente pode fazer, parece que ele é todo em vão, porque pela fé nós somos curados. E o primeiro verso diz: somos curados quando louvamos ao Senhor. Há poder no louvor. Há poder no louvor. É uma das formas de sermos curados, segundo o texto que está aqui. Você está cantando louvores no meio da tua dor, no meio da sua súplica, no meio da sua necessidade. Louve a Deus. Mas pastor, será que essa não é uma fuga da realidade? A gente orar a Deus? Claro que não. É Deus quem está mandando. Ele sabe que quando louvamos a Deus, nós estamos dizendo para nós mesmos, para a nossa dor, para a nossa enfermidade e para o problema, que o nosso Deus é maior do que tudo isto. Só isso aumenta a nossa fé e a nossa convicção, porque um crente em Jesus Cristo, ele realmente, é pela fé que ele é curado, quando ele louva o Deus Todo-Poderoso. Está lá no primeiro verso que a gente leu. No segundo verso diz que nós somos orados quando recebemos orações. E é importante receber oração. Você tem que vir para a igreja para orar mesmo. Agora, vamos falar das nossas orações públicas. Existe aquela oração que você faz com quem está do seu lado, a tua oração quando você deve chegar nesse santuário, se ajoelhar e orar a Deus e pedir: Deus, abençoe a minha vida, fale ao meu coração nesta noite, abençoe meus irmãos em Cristo, abençoe as pessoas que estão aqui que não te conhecem. Essa é a oração de um cristão ao chegar ao santuário. Mas é interessante que nós, no nosso coração, a gente nunca pede oração, porque quando a gente pede oração, a gente se expõe. E a maioria de nós, alguém apertou uma tecla que diz: não se exponha ao seu irmão. E aí como vamos ser curados? Nós temos que dizer, nós temos que falar. Esse é um ambiente propício para isso. As nossas reuniões de oração pela manhã, à noite, nos domingos, são reuniões maravilhosas, onde você pode abrir o seu coração e dizer assim: ore porque está doendo, ore porque a enfermidade não tem explicação, ore. Nós temos que aprender, segundo esse texto, que nós somos curados quando recebemos oração. Mas a gente não gosta muito disso, porque a gente se expõe. Sabe o que mais me chateia às vezes na igreja de Jesus? É alguém escrever lá no Fale Conosco e não se identificar. Número da pessoa, telefone 00000000000, 9 zeros, mais 2 na frente. Peço oração, porque eu estou com um problema dentro do meu lar. E aí tem lá um e-mail.
Você manda um e-mail e diz assim: quem é você, meu irmão? Aí volta. É fake. É interessante o povo de Deus. Nós estamos nos escondendo do quê? Nós temos vergonha da nossa dor, da nossa limitação? Não podemos ter. Isso aqui é chamado família de Deus. É nesse lugar em que a gente tem que confessar as nossas culpas uns dos outros sem temor. E se alguém pegar informação privilegiada sua e fizer qualquer coisa com a informação privilegiada, pode trazer para o pastor, porque a gente exclui dessa igreja. Porque não é crente, é bandido. Esse é um lugar seguro, em que eu tenho que confiar nos meus irmãos em Cristo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas a gente vive sempre escondido. A gente vive no anonimato. E sempre com um olharzinho maroto diz assim: pastor, ore por mim. Oro pelo quê? O que é que está doendo? Ah, pastor, eu nem sei nem o que falar. Fala. Abre teus lábios. Há poder e autoridade na igreja de Cristo Jesus. Mas nós não. Nós temos medo que os outros saibam da nossa fraqueza. Mas se tem alguém fraco no seu meio, ore a Deus para que seja fortalecido. É o que diz a Bíblia. Mas não, nós vamos na contramão do ensino bíblico e dizendo que Deus é assim: Deus conhece a minha vida e Ele vai, na verdade, me curar, vai me abençoar do jeito que eu sou. Irmãos, esse é um lugar de pessoas imperfeitas. Quantas vezes, apresentando visitantes, a gente diz gente boa, e a turma diz mais ou menos. É igual essa igreja, é todo mundo mais ou menos, irmãos. Começar do pastor. Nós não somos aquela Brastemp bonitona, que nunca quebra. Irmãos, tem muita dor no nosso meio. E a pior dor é a dor da solidão, de esconder os seus próprios medos, as suas limitações, as suas ansiedades. Esse é o pior medo que existe no nosso meio. O texto bíblico nos diz que pela fé somos curados quando juntos louvamos a Deus. É o que diz o versículo seguinte: quando a gente louva a Deus, pessoas são curadas. Qual a perspectiva de que você tem que quando estivermos cantando um cântico você pode ser curado? Às vezes eu estou aqui na frente, fico olhando para os irmãos, tem irmãos que não abrem nem a boca para louvar. Eu sei que tem alguns que têm uma voz ruim mesmo. Só Deus para ajudar. Eu sei, mas canta baixinho. Canta para você, mas cante louvores a Deus. Há poder no louvor. E nós temos que crer que isto acontece. Mas muitas vezes achamos que louvor é só uma parte do culto. Aliás, eu acho que a gente começa tudo errado, né, irmãos? A gente nem se prepara para vir à igreja. A gente vem meio empurrado para a igreja. A gente vem de qualquer jeito, a gente nem se prepara. Às vezes eu vejo os irmãos chegando ali, mas tão mal vestido que eu digo: Senhor Deus, é só o Senhor mesmo. É só o Senhor. Esse cara não se preparou para nada. Não houve nem preparação, nem tomou um banho, nem cuidou da sua aparência. Está indo à casa de Deus porque a casa de Deus é como se fosse o quintal da casa dele. Erra o alvo. A Bíblia diz que temos que guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Sabe o que significa isso para um judeu? O judeu, quando vai entrar no pórtico da sinagoga, ele olha se tudo está correto. Ele não quer se vestir de grife, ele quer se parecer com todos os irmãos, mesmo que ele tenha uma conta bancária maior do que todos os outros. Ele olha para ele, para a aparência dele, e vê se há realmente sentimento de Deus na vida dele. Aí ele dá o primeiro passo para entrar na sinagoga. Irmãos, já fui pastor de igreja que as irmãs vinham cheirando coxinha.
Tinha umas que fazia bacalhau e vinha para a igreja. Ela chegava, todo mundo sabia já, dizia assim: ô irmão, vai ter bacalhau na tua casa. Não nos preparamos, já começa antes, irmãos. A gente não se prepara. Culto virou realmente ocasião, mas o culto é algo que tem que ser acima de tudo, algo que eu estou dando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, como se a mais alta autoridade do mundo estivesse presente aqui nesse lugar, e eu vou estar na casa de Deus, e sem aquela desculpinha de dizer que Deus olha para o coração. Irmão, se Deus olhasse só para o coração, eu quero dizer que nós estaríamos perdidos. Deus olha para a sua aparência assim, viu? Tem muita gente que só diz isso para mim: ah, pastor, Deus olha para o coração. Até parece. Deus na velha aliança e na nova aliança, Ele sempre deixou até a maneira com que a gente deveria se portar na casa dEle. Mas a gente não, nós somos diferentes. E aí parece que o louvor não faz sentido para nós. Louvor é simplesmente algo que está ocupando espaço. Eu não nasci na igreja, eu vim do mundo. Minha família meia católica, meia espírita, meia tudo. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. Que nem hoje o coral cantar aquela canção Santo, Santo, Santo. Irmãos, eu fico naquele cantinho ali e dizendo a Deus: Senhor, eu não mereço estar aqui, porque eu sei de onde eu vim. Mas a impressão que me passam muitos cristãos é que eles dizem: isso não importa para mim, porque eu sei para onde eu vou. É diferente. Talvez quem tenha sido mais perdoado vai quebrar o vaso de alabastro e vai derramar aos pés do Senhor. Talvez quem não se sinta perdoado simplesmente dê resto da sua vida ao Senhor. Porque na igreja de Cristo Jesus, as pessoas que só dão a sua mente, é culto racional, mas tem emoção, não é só racional. O homem é corpo, alma e espírito. Tudo bem, se você é dicotomista, está tudo certo, fique na sua. Hoje mesmo, terminando o batismo, alguém me perguntou: pastor, por que você usa essa expressão? E vos batizo, se você está batizando uma pessoa. Falei: é porque os nossos irmãos anabatistas lá atrás, ele usava essa expressão vos batizo, porque ele dizia que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava ali. E ali estava sendo um homem batizado, e ele é corpo, alma e espírito. Por isso que ele usava a expressão vos batizo. Batismo total. O irmão falou: ih, pastor, eu fui batizado com outra expressão, eu te batizo. Eu falei assim: Deus é bondoso, fique tranquilo. Não vai se rebatizar por causa disto. Sabe, irmãos, no íntimo do nosso ser, muitas vezes o louvor não tem a menor conexão conosco, porque no íntimo do nosso ser, às vezes estar num culto como esse não tem nenhuma conexão com a gente. Porque tem gente que só quer o louvor e não quer pregação. Dias atrás me tiraram de São Paulo e levaram para longe para eu pregar. Estádio cheio, cheio de moço. É interessante a vida. Quando eu era jovem, nunca era convidado para pregar para jovem. E agora que sou moço, sou convidado. Só que é uma diferença. Naquele tempo eu tinha força e energia de aceitar todos os convites e eles não vinham. Hoje que a força é menor, eu não posso aceitar todos. É curioso. Mas cheguei lá nesse culto, sabe o que aconteceu? 1h35 de louvor. Quando passaram a palavra para o pregador, o irmãozinho me abraçou e disse assim: pastor, você tem 20 minutos para pregar, porque a turma tem que entrar aqui nesse ginásio de esporte e limpar, porque amanhã vai ter uma competição. Ah, irmãos, me deu uma vontade. O problema é que vontade de pastor passa na hora. Que a gente ama tanto esse povo.
Mas a gente diz, povo de dura cerviz. O louvor tem o seu lugar especial no culto e na adoração, mas sem a palavra de Deus nós nos corrompemos por dentro. E hoje tem igreja para todo gosto, não é? Igreja que só louva, 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 e a palavra de Deus fica lá no finalzinho. Amém, glória a Deus, vamos embora para casa. Deus abençoe, tchau. Não, irmãos, isso é confundível. Sem a palavra de Deus nós nos corrompemos, nós precisamos dela. Mas lembre-se, se preparar para vir à casa do Senhor é necessário. Ensine isso aos seus filhos. Deixe a roupa separada para eles virem à igreja. E quando eles crescerem, eles vão seguir a sua orientação. Que não seja um casuísmo vir à igreja, mas estar na igreja é um prazer. Quando o primeiro acorde é tocado, a gente se silencia e diz: Pai, fala ao meu coração e à minha alma. Quando o líder de louvor diz: vamos louvar a Deus com esta canção, louve de todo o teu coração, porque Deus é entronizado nos louvores. Deus habita no louvor do seu povo. Nós precisamos disso. O louvor abre portas para que a mensagem seja pregada, prepara o coração, prepara o solo para receber a palavra santa do Deus Altíssimo. Eu não posso desprezar o louvor. Eu sei que cada um tem um estilo de louvor. Pastor, vamos louvar só com hinos. Oh, pastor, que saudades dos hinos. Eu tenho saudades dos hinos. Quando de manhã a gente tiver 1.600 pessoas aqui, a gente vai começar o culto da herança. Nesse culto a gente só vai cantar hino e pregar a palavra de Deus. Aí todo mundo que gosta do cantor cristão e do hinário para o culto cristão vão vir. Agora, por favor, não despreze os outros louvores. Porque a inspiração e a poesia, quando é uma música inspirada por Deus, e lembre-se, nesta igreja, a gente faz questão de cantar hinos genuinamente inspirados, onde que os autores ou autor é crente no Senhor Jesus Cristo e professa essa fé. Anos atrás descobrimos que um fazia coisa errada por aí, já tiramos todos os hinos. Acabar com essa coisa, isso é fogo estranho na casa de Deus. Nós queremos gente de Deus que louve ao Senhor, e louve de todo o coração. Tem que ter critério, mas aproveite o louvor, adore o seu Deus. E por favor, leve a essência do culto para dentro do seu carro, para dentro da sua casa. Perpetue isso no seu lar, tá bom? Menos televisão, mais louvor e adoração dentro do seu lar, porque o louvor toma conta da casa e a adoração vai subindo ao trono de Deus, e Deus vai fazendo do meu lar e do seu lar realmente algo maravilhoso. Pela fé, irmãos, somos curados da nossa enfermidade. Boa parte das enfermidades que temos, com oração é curada. Nós temos que crer isto. Semana passada no nosso culto, alguém que ia perder a visão, foi tocado por Deus, e não vai precisar nem sequer da cirurgia. Isso é Deus agindo no nosso meio. Só que nós não queremos tirar proveito disto, porque a glória é só dele. A glória é só dele. Porque a vaidade humana muitas vezes quer tirar proveito daquilo que Deus fez. Temos que vigiar o nosso coração. Pela fé, nós somos curados no íntimo da nossa alma. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso. Talvez haja alguém aqui dentro desse auditório que foi parecido comigo. Mas a minha mente era uma coxa de retalho, de pavor, horror e medo. Eu era a pessoa mais para baixo que você podia ver no mundo. Meus irmãos dentro de casa riam de mim porque eu tinha medo de tudo. Eu era apavorado, completamente apavorado. Muitas vezes a árvore jogava uma luz diferente na porta de casa
e aquele arbusto se mexia, para mim era alguém que vinha nos atacar. Eu tinha espanto noturno. A minha autoestima era a pior do mundo. Eu me sentia a pessoa mais inútil, mais sem capacidade que existia no mundo. Eu me sentia uma pessoa inútil andando sobre a face da terra. Quantas vezes no silêncio do meu quarto eu pedi: Deus, tira a minha vida enquanto eu durmo, porque eu nem tinha coragem de tirar a minha vida. Às vezes eu dizia: pastor, eu vou tirar a minha vida. Esse é corajoso, porque nem isso eu tinha coragem, de tanto medo que tomava o meu ser. Agora você quer ouvir falar de milagre? Eu entrei naquela pequenina igreja, pela primeira vez ouvi da palavra de Deus. E se a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, naquele dia eu ouvi a palavra de Deus, e naquele momento eu fui completamente transformado. Voltei para minha casa, eu era uma outra pessoa. Foi como um fogo santo, como um raio que desceu dos céus, que me tocou por inteiro. Eu voltei para o meu lar, e eu já não era mais a mesma pessoa. 3 dias depois, minha avó materna dizia assim: o que aconteceu com você? Você está completamente diferente. Não era mais eu, mas era Cristo. Cristo foi a resposta completa para o meu ser, para todos os meus temores, para toda a minha ansiedade. Como eu era uma pessoa depressiva, mas tudo aquilo acabou. Há pessoas que me perguntam: pastor, isso acontece de repente na vida de uma pessoa? Olha, eu como pastor tenho visto que é instantâneo na vida de umas pessoas, e para outras pessoas leva um tempo. Mas uma coisa eu tenho certeza: todos podem ser curados. Porque maior é aquele que habita em nós, pelo seu Espírito Santo, do que aquele que age no mundo. Não há nenhum temor, não há nenhuma ansiedade, não há nenhuma depressão que seja maior do que o nosso Deus. Coloque a sua fé em Deus e descanse no Senhor. Ele te cura, Ele te cura, Ele quebra as correntes, Ele transforma as vidas. Pela fé, somos curados quando confessamos o nosso pecado. Daí é que vem toda a terapia moderna. Dias atrás estávamos conversando aqui com uma psicóloga valorosa da nossa igreja. Eu disse: menina, como fica você, teu coração, depois de ouvir os seus pacientes? Uma escala tremenda de trabalho, você é tão concorrida, tão querida e tudo mais. Ele falou: pastor, olha, eu estou praticando a Bíblia a cada dia. Porque, pastor, ouvir o ser humano falar das suas dúvidas, dos seus temores, é aquilo que nos diz a palavra de Deus, quando a gente confessa os nossos pecados. Eu falei: isso é terapia? Ele falou: é terapia, pastor. Quando um paciente chega à conclusão de abrir o seu coração e dizer: o meu problema é a mentira, meu problema é a ansiedade, meu problema é realmente que eu sou uma pessoa para baixo, eu sou uma pessoa completamente frustrada, a vida me bateu tanto que eu não tenho força para mais nada. A cura já está chegando, pastor, simplesmente para confessar com os lábios. Eu não vejo nenhum problema de nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Aliás, quem é da região do ABC sabe o que aconteceu naquele reavivamento espiritual da década de 70. Pastor Russell Shedd, ele disse que ele só viu 2 reavivamentos na vida dele, uma no ABC e outra em Fortaleza. Se você quer saber como que começou, fomos nós, na primeira igreja de Mauá, numa vigília de oração, jovens, expulsaram um demônio. O demônio deu um couro na gente. Começou a falar o pecado de toda a galera. Naquele dia eu descobri que é melhor a gente confessar o nosso pecado para o irmão. Porque quando o diabo faz isso, irmãos, é feio, viu? É feio. Eu sei que a turma bateu em retirada. Não foi fácil, foram chamar os líderes e dizer assim: ó, vem cá porque o negócio está feio ali. E aí nós decidimos que nós iríamos confessar os nossos pecados uns aos outros para a gente se ajudar mutuamente.
Toda sexta-feira dividimos moças numa igreja, moços noutra igreja, e a gente abriu o coração. Sendo fiel a nosso irmão em Cristo e guardando aquilo no coração e orando uns pelos outros. De repente, um avivamento começou. Só do ABC, os irmãos sabem o que eu vou falar. Só do ABC, num período curto de 3 anos e meio, se levantaram 180 pastores, missionários. Alguns deles já estão com o Senhor. Fruto de algo que a igreja não pratica: confessar as suas culpas. Irmãos, eu termino com isso dizendo, às vezes para um irmão em Cristo confessar a culpa para o pastor, fechado no gabinete, sem ninguém ouvir, sem telefone gravando, sem nenhuma possibilidade de confissão, sem a gente colocar uma cortininha na frente para dizer, fala pecador. Irmãos, é difícil o cristão dizer. Eles dão uma volta, eles andam pela Europa, eles andam pelo hemisfério norte, e a gente fica falando, oh Deus Altíssimo, quando esse cara vai pousar? Como é difícil. Nós estamos dando muito trabalho para Deus. Quem daqui não é pecador? Quem aqui não tem fraqueza? Todos nós. Dentro de nós há sempre um quartinho escuro, que a gente não quer que ninguém saiba do quartinho escuro, mas todos nós temos um quartinho escuro, cheio de treva. E muitas vezes ali está a enfermidade, ali está a dor, ali está a prostração, ali está a derrota, ali está tudo. A Bíblia diz, pela fé, nós devemos confessar as nossas culpas aos outros e dizer para o irmão, irmão, ore por mim, eu preciso da sua oração, ser meu companheiro nesse momento, eu estou passando por esta luta. E diz o texto sagrado, a fé esboçada nesse cenário é suficientemente forte para curar e transformar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando um crente ora, algo sobrenatural acontece. Ore a Deus e espere um milagre, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Não é difícil. E por favor, nós não vamos fazer nenhuma terapia hoje em grupo, fique tranquilo. A pregação é sempre uma sugestão. Meu irmão, você precisa de amigos, irmãos em Cristo verdadeiros. Irmã, você precisa de amigas, alguém que você possa confiar e abrir o seu coração, sem nenhum temor. Nós devemos orar pelas fraquezas uns dos outros. Jovens, vocês devem mais do que nunca orar a Deus e pedir a companhia de alguém, quem sabe mais experiente, para você suplantar todas as tuas limitações, para que você possa ir além. Você idoso, não pense que você já sabe tudo. Busque um amigo verdadeiro, busque um conselheiro, que muitas vezes precisamos abrir a janela da nossa alma na direção de Deus, mas essa janela passa por alguém para te abençoar, para cuidar. Como é gostoso a gente ter uma equipe de ministério e a gente poder abrir o coração. É tão bom, tão gostoso. Como é bom pastorear e ser pastoreado. Como é bom. Todos nós precisamos, porque o que Deus quer não é simplesmente salvar e curar. Deus está mais preocupado com o durante, com o tratamento que Ele faz conosco, porque esse tratamento cria músculos tão fortes na gente, que nós estamos prontos para enfrentar todo o desafio da vida.
por isso que Deus nunca te espera no ponto final da vitória. Deus está junto com você, caminhando toda a caminhada, porque há mais de Deus na caminhada do que no ponto de chegada. E na caminhada da vida, aproveite bem tudo aquilo que Deus está te dando. As pessoas que entram nas suas vidas, as pessoas que saem das suas vidas, aproveite cada momento deste. Tire tudo que você pode, abra seu coração, peça oração. E se há algo que não sai da sua vida, chame os presbíteros, eles vão orar com você. O óleo será o óleo, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, e você pode ser salvo e curado. Termino dizendo: há doenças e enfermidades na vida de cristãos que só saem com oração, não sai por tempo de residência numa igreja. Orei por um homem nesta igreja, depois dele viver nesta igreja 69 anos da vida dele, e para minha surpresa eu disse: meu irmão, tem algo que o irmão precisa abrir seu coração, sua vida está chegando ao fim. E ele disse: pastor, você pode abaixar aqui do meu lado? E ele fez a última confissão. Me ajoelhei do lado dele e oramos juntos. Pouco a pouco ele foi embora, mas foi em paz. Porque às vezes, irmãos, a gente pode passar séculos num lugar sem ser abençoado por Deus. Não faça isso com a sua vida. Não guarde na tua mão. Abra a mão e diga: eu sou humano, eu sou cristão. Ore por mim, ore pela minha dor e pela minha fraqueza, pela minha limitação. E há poder e autoridade na oração. E eu sei o quanto isso é poderoso, porque eu tenho testemunhado isso na vida de muitos. Vamos orar a Deus. Feche seus olhos.